Três dicas para você que está pensando em se candidatar nas próximas eleições. Em 2024 nós teremos eleições para vereador e prefeito. E esse vídeo é para você que está pensando em se candidatar a vereador, tá? Esse vídeo aqui é especificamente para vereador. Eu tenho três dicas para você que está pensando em se candidatar para vereador nas eleições de 2024. Essas dicas são mais específicas para aquelas pessoas que já foram eleitas, né? Muitos vereadores, ainda muito jovens, eles chegam a ser candidatos e muitos deles conseguem a eleição, né? Às vezes entre 18 e 22, 23 anos, as pessoas estão conseguindo renovar muitas câmaras de suas cidades, né? Então, para essas pessoas que são vereadores de primeira viagem, eu tenho três dicas aqui que vão ajudar você a otimizar o trabalho do seu gabinete, né? O seu novo gabinete, que você vai apresentar para a sociedade o seu trabalho, e esse trabalho ele vem através de como o seu gabinete funciona. A primeira dica é: conheça a organização política administrativa do Poder Legislativo, que nesse caso é o Poder Legislativo Municipal, que você vai compor uma Câmara dos Vereadores. Isso é muito importante, que você conheça a organização administrativa, como que funciona a mesa diretora, quantos vereadores compõem a casa, quais são as comissões que você pode fazer parte, como você consegue apoio. Isso é muito importante para você. Isso vai ajudar demais no seu trabalho e como que você se apresenta como um vereador, tanto dentro da Câmara Legislativa, né, que é a Câmara dos Vereadores, como para a população em geral da sua cidade. Segunda coisa: conheça a competência da Câmara dos Vereadores. Você, como vereador, você tem o dever de entender quais são as atribuições da casa que você faz parte. Como que você vai conseguir apresentar o seu trabalho diante da Câmara, diante do prefeito, diante da população, sendo que você não conhece quais são as atribuições, quais são as competências da Câmara Legislativa Municipal, da Câmara dos Vereadores. Então, é primordial que você tenha conhecimento de quais são as competências da Câmara dos Vereadores. Você tem que conhecer quais são os quóruns exigidos, o que é uma sessão legislativa, legislatura, quanto tempo duram os mandatos, como que é o recesso. Você tem que entender tudo isso para você conseguir desempenhar o seu mandato de vereador de forma plena e de forma incontestável. Terceira dica: você tem que colocar o seu gabinete como porta de entrada para os interesses da sociedade. Você não pode colocar como o seu trabalho de forma inacessível para a população. Hoje em dia, a população mudou muito com as redes sociais, as pessoas se comunicam e elas cobram muito mais do poder público atuações que tentam resolver a sua situação. Então, a minha dica é: coloque à disposição sempre as portas abertas do seu gabinete para o interesse da sociedade. Atendimento a telefone, recebimento de e-mail, recebimento até de carta, né, que hoje em dia não se utiliza mais, mas muitas pessoas podem enviar uma carta para o seu gabinete, fazendo uma reivindicação, fazendo um pedido. Então, você tem que colocar o seu gabinete como sendo uma extensão do seu mandato, para que a população se sinta acolhida por você, se sinta acolhida pelo poder público, e assim elas vão poder externar suas insatisfações e seus desejos e até mesmo um elogio ao seu trabalho. Então, a terceira dica que eu coloco é que você coloque como extensão do seu mandato as portas abertas para a população, os interesses da população. E uma dica bônus, tá? Uma dica bônus, e na verdade ela deveria ter sido a primeira, mas eu coloquei como último para a gente dar
uma importância para ela até maior, tirar um tempo aqui para a gente falar sobre ela. Primeiro de tudo, antes dessas 3 dicas que eu acabei de dar, você tem que conhecer o regimento interno da Câmara dos Vereadores a qual você faz parte. Você não pode desempenhar, você não pode exercer um mandato sem que você conheça o regimento da Casa Legislativa que você faz parte. Sem o conhecimento do regimento, você não tem como fazer requerimentos, você não tem como fazer obstruções, você não tem como fazer nada, nem mesmo apresentar um projeto de lei. Essas são as das dicas, primeiras dicas que eu consigo falar aqui para você, para o vídeo ficar, não ficar muito extenso, mas a partir de agora eu vou fazer vários vídeos dando dicas para vocês de como você consegue ser melhor ao exercer o seu mandato de vereador.